eu sou Alfredo Marques. Você tem um encontro marcado com a gente na hora do almoço de segunda a sexta aqui na sua TV União. Da Hora é o seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. Confira os destaques da edição de hoje. Formada frente de oposição, Tasso Gereissati é o senador, Eunício governador e Roberto Pessoa vai para vice. O bicho vai pegar. Já vai tarde, Zé Sarney, o imperador do Maranhão, finalmente joga a toalha e declara que não será candidato, se aposentará da política para a alegria geral. E você acompanha uma entrevista sem reservas com o advogado Djalma Pinto. A gente volta já. Notícias de última hora revelam que há um acordo entre as candidaturas e os partidos PSDB, PMDB e PR para as eleições deste ano, agora de 2014. O acordo prevê que Eunício seja o candidato ao governo do Estado, com vice Roberto Pessoa e secundado pelo candidato a senador Tasso Gereissati. Essa chapa confirmada ainda, falta uma reunião hoje à noite, mas ao que tudo indica, será prego batido e ponta virada. Parece que nós vamos ter realmente uma campanha eleitoral das mais emocionantes e com discussão séria, tratando dos assuntos que interessam ao cearense. E elucidando muita coisa que está aí adormecida por tamanha uniformidade de opinião, tamanho acerto entre as correntes políticas do Estado do Ceará. A campanha eleitoral trará, elucidará, tirará debaixo do tapete tanta podridão e tanta coisa que a gente desconhece, que ela será rica nesse folclore nosso político e tomara que reescreva outras páginas no nosso cenário aqui do nosso Ceará. Bom, preocupações à parte, mas tem aqui uma notícia que me deixou realmente preocupado. Deputado Eudes Xavier esteve ontem aqui no nosso programa, participando aqui, e ao sair daqui da TV União, aqui desse horário aqui, pouco mais, foi surpreendido com a presença de homens armados em motocicleta e ficou preocupado. E a sua assessoria saiu com a nota e enviou um e-mail aqui para a TV que eu vou ler para que vocês tomem conhecimento. O deputado federal Eudes Xavier, do PT Ceará, foi surpreendido pela presença de 2 motoqueiros, um deles armado, ao deixar o prédio da TV União no início da tarde desta terça-feira, ontem, dia 24 de junho, após entrevista ao programa Da Hora, apresentado por Alfredo Marques e Freitas Júnior, sobre a atual conjuntura política do Ceará. Ao atravessar a rua em companhia de seu assessor de comunicação, jornalista Wellington Senna, o parlamentar percebeu a presença estranha de 2 homens que estavam estacionados em 2 motos na rua Vicente Leite e em frente à emissora. Deu para ver bem que um deles portava uma arma, informa o parlamentar. Ao notar o fato, o parlamentar, o deputado, pediu imediatamente para que seu assessor entrasse no carro. Também pediu para que o motorista tentasse despistar os 2 homens, dando várias voltas nas ruas próximas. 5 minutos depois, ao retornar ao local para pegar o seu carro, o assessor dele informou que os 2 haviam deixado imediatamente o local após a saída do deputado Eudes Xavier. Recebemos esse e-mail da assessoria dele de comunicação, fato que preocupa, além da bandidagem que está instaurada no nosso Ceará, ainda a possibilidade de um parlamentar sofrer perseguição pelo que diz, pelo que pensa, que pode ser uma das hipóteses, além dessa outra que também é muito presente no nosso dia, a violência. Por falar em violência, 42 assassinatos em Fortaleza, no nosso Cearázinho da Copa do Mundo. Policiamento, nota 10 na aldeota. Mas saiu da aldeota, meu irmão, a cidade se acaba e é um Deus nos acuda. Morte para todo lado e a cidade destruída. Nós temos umas imagens aí do meu amigo Luiz Antônio Lima, o Lula, meu candidato a desembargador, colega advogado, que retrata bem o que é a nossa messejana aqui de Copa. Vamos dar uma olhada nas imagens. Qual recado você manda para o prefeito Roberto Cláudio? Me diga aí. Roberto Cláudio
antes de se eleger, prometeu que era um doutor, era um não sei o que, ia ter não sei o que, não sei o que. E hoje em diante, nem sequer doutor nos hospitais não tem. É, né? Agora, me diga uma coisa, por falar em hospital, um negócio desse aqui traz muita doença, não traz, meu amigo? Com certeza, né? Rapaz, não tem calçada aqui, né? Não tem calçada Esse aqui. calçamento, essa é aqui, vem até aqui. Como é o nome dessa rua aqui? Aqui é Almeida Rego. E aqui? É Zé Mendes. Aqui é uma avenida de Messejana. Aqui é uma avenida de Messejana. Olha, esse aqui até lá embaixo. Até lá embaixo. É. Ah, tá bom. E aqui nós estamos aqui a menos de 500 metros do hospital de Messejana. Aqui é a calçada, como é que fica aqui. Né? E aqui é lama. É. Daqui a uns dias tá comendo aqui o meio do caminho. É o seguinte, quem quiser achar ruim, que acha, é problema dos políticos e tudo. Eu só voto se eu quiser e pronto, acabou. Exatamente. Porque é o seguinte, ó, a gente vota pra esses caras que prometem 1.001 coisas. Olha aí. Olha aí, o que é que eles nos dão? Eles prometem. Rapaz, agora lá na Aldeota tá tudo bem bonitinho. Eu não tenho nada contra a Aldeota, mas eu acho que todo mundo paga imposto. Pra lá, né? Não, eu moro aqui na cidade funcionária. E aqui ninguém não paga nada, não? Aqui vocês pagam imposto. Se o senhor tivesse assim, frente a frente com o prefeito, olhando pra cá, o que era que o senhor diria pro prefeito Roberto Cláudio? Pedir mais para ser mais humilde, né? Com a humanidade, né? Cuidar mais, né? Cuidar mais olha, da o pessoal teve que pular ali. Ei, pessoal, é normal assim, esse tipo de coisa assim, aqui em Messejana? Isso é normal, é? A senhora sabe dizer quanto tempo tem essa lama aqui? A senhora teve que pular aqui, quase que isso caía. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos tem isso aqui? Desde quando eu moro aqui. Tá aí, você conferiu aí a nossa cidade realmente destruída, a periferia dela abandonada, e nós estamos falando de Messejana, que é uma área relativamente central. A nossa cidade está toda mal cuidada e nós demos uma maquiada chula, um negócio de faz de conta só para agradar o turista que vem para cá para desfrutar do que há de melhor na nossa cidade. Realmente, para quem vem para a Copa, fica tudo direitinho. Agora você que só vê a Copa pela TV, que não tem acesso ao estádio, amarga toda sorte de situação, de desconforto que tem aí. Eu não vou nem enumerar quantas são, o que é a dificuldade que o fortalezense e o cearense passam no seu dia a dia. Você sabe mais do que eu. Bom, falando em coisa ruim, mas também tem coisas interessantes. O nosso Ceará não é só o Ceará da miséria. Veja aí coisa de pai rico. Fortaleza, notabilizando-se aí na frente de muitos estados da federação, vai ter o seu aquário. Negócio desproporcional, dinheiro rasgado assim, a banda de lata. Um negócio sem pé e sem cabeça. Confira aí as imagens do andamento do nosso aquário, que está prejudicando inclusive o apartamento de quem mora em frente ao prédio lá que eles estão construindo, um buracão. Vá lá, dê uma olhada aí. Desde quando as obras do Aquário Ceará começaram, moradores deste condomínio estão tendo dor de cabeça. Desde o começo, a estrutura do prédio vem sendo danificada. Rachaduras estão por toda parte. A gente tentou um contato por telefone, procurando a empresa que lá estava, que não está mais agora, é uma outra construtora que está lá. Eles informam que não é com eles, devemos procurar a Secretaria do Turismo. E assim, tendo em vista que eles já são cientes por parte da perícia providenciada por eles mesmos, de todos os danos causados ao nosso prédio, e nada foi feito, agora a gente vai tentar resolver isso via judicial. O governo reconheceu o problema e enviou técnicos para o prédio, mas até hoje nada foi resolvido. Enquanto isso, homens e máquinas trabalham para deixar tudo pronto. Com conclusão prevista até 2015, as obras do aquário seguem agora para a fase de instalação das estruturas subterrâneas. De acordo com a Secretaria de Turismo do Ceará, a Setur, até dezembro de 2013 foram entregues as estruturas de sustentação e do subsolo. Ao todo serão 250 milhões de reais investidos, dinheiro vindo de empréstimo. O aquário vai ocupar 21.500 metros quadrados e 38 tanques de exibição, com capacidade para 15 milhões de litros d'água para cerca de 500 espécies. Previsão realmente, dezembro de 2015, ele estar construído e entrar em fase de operação assistida a partir de janeiro, fevereiro de 2016, que é um equipamento muito complexo, é um equipamento de fato que é inusitado, é um equipamento com uma série de inserções de entretenimento no projeto, que realmente vai marcar muito fortemente
não Fortaleza, não só o Ceará, mas vai ser um equipamento do Brasil. A construção deste novo cartão postal levantou polêmicas e embargos por falta de documentos exigidos pela lei. Para este turista de Manaus, depois de pronta, a estrutura vai alavancar ainda mais o turismo na capital cearense. Eu espero que atraia bastante turista para cá, que eu vim para conhecer a praia e tendo mais esse atrativo para a gente seria bem-vindo, muito melhor. O deputado federal petista Eudes Xavier critica a ação do governo, tendo em vista que o Ceará sofre com a pior seca dos últimos 50 anos. Eu acho um tremendo desrespeito à população cearense por parte do governador Cid Gomes de se apropriar hoje de tantos recursos do governo federal. Eu mesmo entrei com 2 requerimentos para barrar este abuso de recurso contra o povo do Ceará. Você hoje passa em todas as comunidades cearenses, nós percebemos que há uma demanda por poços profundos, perfuração de poços, adutoras, pequenas barragens. Estas obras dariam hoje um retorno ao povo do Ceará muito diferente do que tem essa obra faraônica. Realmente é uma total inversão de prioridade, se gasta esbanjadamente em assuntos de menor monta, em iniciativas meramente de embelezamento, tá? E o retorno, olha, desse tamanho, como o professor Raimundo ia dizer, de nada, retorno de nada. Eu mesmo estive numa cidadezinha em Florença, na Itália, e tinham 3 placas, aquário a 100 km, a 30 km, aquário a não sei o quê. Ora, mas quem é que um europeu vai sair de lá do seu canto para ver aquário em canto nenhum, meu irmão? Vai a gente de besta, quando sai daqui para bater uma foto lá. Mas fora isso, inclusive também tive em Barcelona, ninguém visitando o aquário, deixou de ser novidade. Nós vamos gastar uma baba de dinheiro e isso aí vai ser mais uma coisa, mais um equipamento obsoleto e abandonado. Lamentável de toda sorte. Mas aí também temos assuntos da Copa do Mundo real, que não passa em canal nenhum. Olha aí o pau que quebrou no estádio entre as torcidas aí. Só internacional. Olha aí, se fosse a torcida do Fortaleza e do Ceará, era porque a TUF e a Ceará Amor não podiam se encontrar. Mas aí só gente instruída, olha ali, os croatas, cara, a fina flor da Europa, tá? Uma briga sem tamanho, sem precedente, com outros, eu não sei de onde, qual era o outro time, eu não sei se era da Itália, os caras de azul acolá, mas México, meus amigos mexicanos aí, uma confusão dos 600 diabos, tudo de verde ali. E aí apanha funcionário e os funcionários da FIFA, ao invés de ajudar, entra na briga. É uma loucura total, insanidade pouca, Ave Maria. Ao invés de diminuir a confusão, fazem aumentar o bolo, olha aí o rolo como é grande. Bom, incivilidade à parte, eu não estou defendendo isso, eu acho isso realmente um cenário dantesco e muito triste, que repercute negativamente para todos. Esses torcedores que brigaram deviam ser identificados pela dona FIFA e banidos dos restos dos jogos. Como a mesma coisa deveria acontecer aqui, não adianta punir torcida, não. Não adianta punir a nacionalidade, não. Impedir que os mexicanos e os croatas entrem no estádio, não tem sentido. Agora, identificar torcedor brigão, esse ser afastado, inclusive da Copa, para não reincidir. E assunto desse de violência também me lembra aí a questão policial. Os policiais estão sendo maltratados pelo governo do estado e sendo obrigados a trabalhar exaustivamente, conforme a matéria aí que você vai ver agora. A Polícia Militar do Ceará está atuando de forma diferenciada durante os dias em que jogos da Copa do Mundo são realizados na capital. A escala de prontidão, procedimento que mantém policiais militares a serviço da corporação em dias em que estes profissionais deveriam estar de folga, faz parte desses mecanismos de mudança. Nós estamos hoje pedindo ao Comando-Geral da PM que retire da prontidão, até o final da Copa do Mundo, qualquer policial que não esteja apto 100% para trabalhar. Eu gostaria muito que o Ministério Público intervisse. Dentre as reivindicações dos policiais militares, uma delas diz respeito à escala de prontidão. Hoje, um policial militar que trabalha 24 horas, por exemplo, tem direito a 2 dias de folga. Mas, de acordo com as Pramesse, esse descanso não está sendo respeitado.
O porta-voz da Polícia Militar, Tenente Coronel Fernando Albano, afirma que este é um dispositivo legal e necessário para a manutenção da ordem em grandes eventos como a Copa do Mundo. E quando se lança a mão de uma prontidão, é que a gente possa dar uma garantia a toda a população de que nós temos uma tropa pronta para atuar em defesa da sociedade e em defesa de todos que estão aqui nos visitando, principalmente se tratando de uma grande operação que é a Copa do Mundo. De acordo com a representante da Associação das Esposas dos Praças e Militares do Estado do Ceará, Nina Cavalcante, hoje os policiais sofrem ainda com as más condições de trabalho e com a repressão no que diz respeito à reivindicação de direitos. Nós tivemos vários questionamentos a respeito da alimentação. Uma alimentação inadequada, onde vieram comidas estragadas. Um policial militar que sai pela manhã, que tem que cumprir um turno, como de 8 da manhã às 6 da tarde, para comer um simples sanduíche com um refrigerante, isso aí é inadmissível. Eu quero, particularmente, a segurança padrão FIFA, eu quero a segurança do BRICS, tá? Eu acho que aí todo mundo quer tranquilidade e paz. Sei que a polícia está trabalhando exaustivamente, mas também o governo tem priorizado um contingente pesado de policiais, vi hoje de manhã, para acompanhar as manifestações dos operários da construção civil. Olhe que é polícia para acompanhar os manifestantes da construção civil, os operários que estão reivindicando seus direitos. Em contrapartida, a cidade está abandonada, desassistida e as mortes campeando solta. Como eu falei, 42 óbitos só este fim de semana. E lamentável, claro que é lamentável. Bom, próximo bloco, entrevista show com o meu colega advogado Djalma Pinto. É num instante só. Bom, tenho a honra de receber meu amigo Djalma Pinto, colega advogado, que hoje, lamentavelmente, sem a presença do Freitas Júnior, que está tratando de assuntos particulares, resolvendo as coisas da vida, né? Que a nossa vida é muito cruel e temos os nossos clientes, a gente não pode abandonar. Bem-vindo, Djalma, boa tarde, uma satisfação grande em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. O senhor lançou um livro recentemente, um livro até publicado de forma bem democrática e inusitada aqui para os padrões locais, um livro publicado na internet que as pessoas podem ter acesso. Olha aí, a imagem dele aí, Ética na Política. Djalma, como é, de onde partiu a ideia de publicar um livro desse na internet, esse livro? Primeiro, para tornar o livro acessível às pessoas de baixa renda, ao público em geral, um preço acessível, R$6, com a ideia de que se o Nelson Mandela fez um grande trabalho na África do Sul, como homem público, com dignidade, com decência, respeitando a coisa pública, nós podemos nos inspirar nele para concluir que é possível a ética prevalecer na política. Porque o Maquiavel e muitas pessoas têm proclamado que a ética é incompatível com a política, que o homem que busca o poder deve usar de todos os meios para conquistá-lo e para nele se perpetuar. A partir de Mujica, lá no Uruguai, a partir de Nelson Mandela, na África do Sul, é possível concluir que o homem, para exercer com grandeza, com altivez, o cargo público, o mandato eletivo, ele também precisa priorizar o interesse público, precisa atuar exclusivamente em função do interesse da coletividade, dando bons exemplos para as gerações, para que só possamos, então, ter uma sociedade justa, livre e efetivamente solidária. Bom, para uma sociedade democrática, limpa, uma sociedade de mãos limpas, temos visto o esforço da nossa sociedade em afastar do dia a dia da política parlamentares, gestores de mãos sujas, que só querem a locupletação, o enriquecimento fácil, que nunca trabalharam na vida, nunca produziram nada e são homens ricos. Esse diapasão a gente vê na política local, nacional, sem dificuldade. Né? Eu lhe pergunto, o que é que a sociedade brasileira pode esperar de um cenário tão dantesco, tão triste? Em primeiro lugar, exigir que haja a efetiva aplicação da lei para os políticos, para os governantes que cometem ilicitude no exercício do poder. Nós temos 224 deputados e senadores denunciados perante o Supremo Tribunal Federal e realmente esses processos precisam ter prioridade. Por quê? Porque quem exerce o mandato atua como um professor, como um educador.
Então, se a sociedade recebe maus exemplos daqueles que estão na cúpula do poder político, evidentemente que na base da sociedade não vai haver motivação. O jovem, a criança lá na periferia, não vai ter motivação para cumprir a lei, partindo da premissa que todo mundo é igual. Se só tem punição para os mais pobres, evidentemente que vai haver um estímulo à majoração, à elevação da criminalidade. Segundo o TSE, apenas 25% dos jovens de 16 a 17 anos foram atrás de retirar o título de eleitor e, segundo pesquisas, jovens de 16 a 24 anos não estão nem aí para a política. Esse cenário de descrença, de desconfiança do homem público, dos partidos políticos, isso se reflete no dia a dia, no nosso ordenamento? É claro, porque a política foi levada para as páginas policiais. Daí o desencanto da juventude em atuar realmente com aquele grande papel que a política tem, que é de fazer a interação, de que o cidadão de dentro da sociedade, do corpo social, seja extraído para conduzir os negócios públicos. Não existe nenhuma nação que possa viver em paz sem a política. O que nós precisamos é fazer uma depuração, um aprimoramento nessa atividade, excluindo aquelas pessoas que não têm o espírito público, que não têm zelo pelo dinheiro do cidadão, para que realmente possamos ter um Estado enxuto, um Estado eficiente, com igualdade, com escola de bom perfil para todos, ricos e pobres, enfim, possamos desfrutar da igualdade e da paz dentro da sociedade, combatendo inclusive a insegurança. Uma lista publicada pelo TCU ontem dá conta de 6.500 gestores públicos que seriam inelegíveis por conta de malversação de fundos. Aqui no Ceará, a lista atinge a pouco mais de 200 gestores, entre eles prefeitos do interior, e eu notabilizo aqui um caso lá de Caridade. Francisco Júnior Lopes Tavares, esse senhor processado, condenado, separou-se da mulher no H e a mulher elegeu-se prefeito. Olhe, tanta insanidade nos processos que privilegiam a manutenção dessa situação de familiares roubando eternamente, tá? Você monta uma curriola de amigos, de familiares e passam a saquear as contas públicas, né? E nada há de se fazer, porque o próprio judiciário e os próprios tribunais, os advogados nos tribunais, atuam de forma a encontrar as brechas na lei para justamente privilegiar e manter essas pessoas no poder e continuarem roubando e agredindo a sociedade diuturnamente. Olha, Freitas, a sociedade reagiu no sentido de fazer uma depuração. Publicou a Lei Complementar 135, que é a lei chamada do Ficha Limpa. Essa lei considera inelegível aquele gestor, aquela pessoa que tenha exercido função pública e tenha tido uma conta desaprovada por irregularidade insanável, em decisão definitiva do órgão competente, por um ato que configure ato doloso de improbidade. E permitiu, por outro lado, que aquele prejudicado, aquele que tivesse a conta desaprovada, pudesse recorrer ao Poder Judiciário, ficando suspensa a sua inelegibilidade, que é da decisão do órgão competente, do Tribunal de Contas, por 8 anos, podendo essa decisão ter a sua suspensão decretada pela Justiça Comum, podendo, se for o caso, verba federal, pela Justiça Federal, podendo, então, esse cidadão, mesmo que tenha sua conta desaprovada, ser candidato. Não, condenado por uma corte, pelo Tribunal. Tribunal de Contas. Aí o juiz monocrático, suscitando um possível malferimento ao direito individual, concede a liminar para que ele seja candidato. Ser candidato. Então, o problema hoje é o seguinte, é porque existe um artigo na lei, o artigo 26C, que prevê que se a decisão para os casos do cidadão cometeu crime, que foi condenado por órgão colegiado, que fez um recurso, obteve uma liminar, suspendendo a inelegibilidade. Em relação a essa letra G, que é o caso dos gestores, não há uma previsão. O que é o problema grave é que, mesmo ele conseguindo a liminar e essa liminar sendo cassada depois, ele continua no exercício do mandato. Então, o que é que nós percebemos? Que nós temos que evoluir para sedimentarmos uma cultura de respeito à coisa pública. Porque já fica muito claro que o Brasil é campeão de formulação e elaboração de leis para todo gosto. Entretanto, essas leis cada dia se mostram mais ineficazes e nós temos a propagação de gestores que, como você diz, atuam contra o interesse coletivo. Vou interromper só um minutinho. Fortaleza da Copa,
Está aí nas imediações do Náutico, os operários da construção civil tentando alcançar a Avenida Beira-Mar, impedidos pelo aparato policial, fortemente repressivo. Centenas de carros e policiais estão a impedir que os operários da construção civil se manifestem e cause mal-estar ou má impressão pública à imprensa internacional que está em Fortaleza, né? É lamentável de toda sorte. Bom, voltando ao nosso assunto. Bancadas, espetáculo de inconstitucionalidade patrocinado pelo STF, ao impedir que ato administrativo do TSE pudesse moderar as bancadas em conformidade com a população, como a legislação prevê. Correto. Aí o STF fez uma leitura louca para entender os interesses corporativos dos grandes estados, das grandes bancadas federais. Vamos por etapas aí. Primeiro, a Constituição, salvo engano, no artigo 45, prevê que uma lei complementar discipline o número dos parlamentares e faça a atualização de acordo com a evolução da população, com o censo. Foi editada uma lei, em 1993, a Lei Complementar 78, que estabeleceu que o número de deputados seria o número de 513. Dando poderes para o TSE fazer essa adaptação. A Constituição prevê que o mínimo que um Estado pode ter são 8 deputados e o máximo de 70. Então, o que foi que a lei complementar delegou para a atribuição para o TSE? Que, um ano antes da eleição, eles fizessem essa adaptação. Ora, o TSE cumpriu. O problema é esse, o TSE, ferindo lá o artigo 16 da Constituição, que proíbe alteração na legislação um ano antes da eleição, o TSE agora, quando já estão os partidos todos formalizando coligações, elaborou uma resolução. Essa resolução foi declarada lá pelo Supremo, pelo Congresso inválida, foi a matéria para o STF, e o STF então entendeu que era inconstitucional. Maculava a Constituição, por quê? Porque a competência para fixar o número de deputados é por lei complementar, é do Parlamento Brasileiro. Então, por isso é que o TSE, que falhou num ponto, que se ele tivesse que fazer a alteração, fizesse respeitando esse princípio da anualidade. Nós precisamos sepultar de uma vez por todas, na nossa República, essa ideia de mexer na legislação no ano da eleição, porque isso desarruma todo o arcabouço político. Você está negociando, fazendo projeto e tal, de repente muda tudo. Então, é a regra do jogo. Regra do jogo. Então, nós temos, assim como a regra do futebol precisa ser conhecida previamente, com antecedência pelos jogadores, pelos árbitros, a regra do processo eleitoral também não pode ser alterada no ano da eleição. Isso está exposto à Constituição. Hoje nós teremos, agora à tarde, julgamento no STF da questão dos mensaleiros, do direito ao trabalho, dos mensaleiros. O ministro Joaquim Barbosa jogou a toalha, entregou a relatoria do processo, está deixando a presidência do STF e, pelo visto, a ideia dele e a vontade dele de feitor do mato não vai prevalecer, pelo menos nesse tocante. Qual é a leitura que você faz? Eu faço uma leitura seguinte. O ministro Joaquim Barbosa, ele cumpriu sua missão, achou que passou 10 anos lá no Supremo e cumpriu aquela missão que ele tinha. Agora está saindo, que ele está realmente sendo vencido nas suas manifestações em relação especificamente a esse processo, expressou a sua convicção. Eu acho que o Brasil precisa rever, nós estamos com uma criminalidade muito acentuada. Eu acho que a nossa legislação precisa ser mais rigorosa. É preciso que a população tenha a sensação de que quem comete crime tem que sofrer sanção. Porque o sentimento que tem é que, como diz o senador Pedro Simão, só vai para a cadeia, Alfredo, preto e pobre. Nós temos que reverter isso. Eu tenho a convicção. Então, o Brasil precisa refletir. Para que nós possamos desfrutar da igualdade, nós temos que ter direitos e deveres. O cidadão só invoca direitos, todo mundo só elenca o rol dos direitos e os deveres. Então, se descumpriu a lei que regula a ação administrativa, cometeu crime contra a administração pública, crime contra o patrimônio privado, tem que sofrer a sanção. O que não podemos conviver é com essa sensação de que não tem sanção, a despeito da multiplicidade de leis que a nação tem. Então, me parece que o ministro Joaquim Barbosa tentou, dentro das suas limitações, fazer um certo rigorismo. A sociedade precisa refletir, inclusive, sobre a investidura. Inclusive a legislação. Sobretudo para a investidura no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, uma aberração. Qualquer réu que está denunciado perante o Supremo Tribunal Federal vai ser o sabatinador do futuro ministro que vai integrar a Corte Suprema, que vai ser o seu julgador. Bom, aí eu lhe pergunto, o Senado
aliás, o Congresso Nacional sendo o guardião da Constituição Federal, o guardião não, quem outorgou a Constituição Federal, não competiria a quem outorga ser o garantidor? O guardião, o Congresso Nacional, o senhor confiaria mais no Congresso Nacional ou mais no Judiciário ou nesse formato de indicação que tem aí? Olha, eu preferia dizer o seguinte, o Congresso precisa ser depurado, nós precisamos mexer na Lei Complementar 135, na Lei de Ficha Limpa, para quê? Para impedir que pessoa que esteja denunciada perante órgão colegiado, seja candidato. O que é que nós temos? Nós temos uma inelegibilidade que só surge a partir da condenação por órgão judicial colegiado. Bom, aí eu me lembro aqui do nosso amigo Sarney, que está se aposentando depois de 80 anos mamando nas tetas do Estado e da nação, agora resolveu voluntariamente se aposentar, né? Os processos não alcançam quem tem poder. Então, lamentavelmente, nós vamos ficar convivendo com esse tipo de situação. Correto, isso é um desafio para a nova geração, é um desafio para a escola, para a universidade, formarmos uma nova mentalidade. O poder é para ser exercido por pessoas decentes, pessoas que tenham interesse público, que tenham vontade de fazer o melhor, contribuir para a sociedade, legando bons exemplos, que amanhã sejam reverenciadas essas pessoas, como Nelson Mandela, pessoas que as gerações possam se espelhar. Não pessoas que são maus exemplos, que se perpetuam no poder. É evidente, se você não recebe bom exemplo, você não pode ter políticos à altura da expectativa. Djalma, uma honra, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Volte sempre, a casa é sua, TV União de portas abertas. E eu queria reforçar aqui o convite, que já o fiz, para no sábado assistirmos o jogo Brasil e Chile, lá no Náutico, na festa da OAB. Uma festa extraordinária, está aí o convite. Participe, é uma festa da advocacia e começa cedinho, uma feijoada e na sequência, muito uísque e vitória do Brasil. Assim será. Bom, amanhã estaremos aqui no mesmo horário, esperando sua audiência e a sua paciência. Muito obrigado, boa tarde.